de assim fazê-lo. Glória a Deus. Está ministrando hoje a respeito do apóstolo Paulo, irmãos. Estarei com os irmãos abrir. Hoje temos ali o Data Show, né? Glória a Deus pelos irmãos que têm se prestado a nos auxiliar na obra, né? Tá ficando bonito nossa igreja, não tá, irmãos? Irmãos, ó, facilitar, apaga isso aqui um pouquinho, ó, para vocês poderem ler ali. Só essa primeira, isso, obrigado. Abra sua escritura lá em 1 Coríntios, capítulo 10, irmãos. Vamos ler esse um texto. Deu lá, Cami? A minha versão, só Deus sabe, querida. Mas é a Bíblia, é a Bíblia. É isso aí, meu. Não é isso aí, irmão. Glória a Deus. A Bíblia é de Deus. Pronto. Glória a Deus. Deu aí, 1 Coríntios capítulo 10. Vamos ler do verso 1 ao verso 13. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Foi lá? Onde está aí? Não, 10:1. Primeiro. Até o verso 13. Isso. Irmãos, não é vocês, é aqui. Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando de Israel, ok, irmãos, nos tempos do deserto. Todos foram batizados em Moisés. Tem isso, não? Isso. Em Moisés. Não é por Moisés, mas é em Moisés. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual. Que comida espiritual é essa que caiu no deserto, irmãos? Muito bem. E beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem, irmãos? Cristo. Muito bem. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, razão pela qual seus corpos, aqui é ruim, irmão, seus corpos foram espalhados pelo deserto. Versículo 6. Ora, essas coisas, agora escuta isso aqui que ele vai dizer, ó. Estas coisas, o que ele relatou, aconteceram como exemplo, para que não cobicemos as coisas más, como eles, os antepassados de Paulo, já que Paulo era judeu, ok? Cobiçaram. E aí ele vai falar de 4 coisas que os antepassados de Paulo cobiçaram e que trouxeram dificuldades, ok? Para os antepassados de Paulo e continuam trazendo dificuldades nos nossos dias, ok? Ele vai falar das 4 coisas. Primeira coisa, não vos façais, versículo 7, isso? Não vos façais idólatras como alguns deles, como está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ou mais uma coisa, versículo 8. Depois a gente vai estar falando um pouquinho sobre cada coisa. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. E caíram num dia 23.000. Olha aí, irmãos. Não... Terceira coisa, não tentemos ao Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pelas serpentes. A 4ª coisa, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Versículo 11, tudo isso lhes aconteceu como exemplos. E estas coisas estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Há 2000 anos atrás, Paulo já entendia que estamos vivendo o fim dos séculos. Okay? Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Julgue estar firme. Tá bom também. Aquele, pois, que pensa estar em pé ou julga estar firme, tem o mesmo significado. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Versículo 13.
não veio sobre vós tentação senão humana. E fiel é Deus que não nos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Ficou ruim isso aqui. É que eu marquei a minha Bíblia aqui, ó, mas eu marquei por cima da letra. Então eu vou ler aqui, ó. Não marca a Bíblia em cima da letra, irmão, atrapalha depois para ler. Ó, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, tá? Entenderam? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Estão entendendo isso? Muito bem. Mas, quando forem tentados, eles lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Glória a Deus, irmãos. Pai, esta noite eu te louvo, Deus, por esse texto de aviso, de relato do apóstolo Paulo, que deve nos servir de inspiração para atentarmos para o que pode nos impedir de herdar a terra que emana leite e mel, a maior promessa da tua Escritura, que é a Nova Jerusalém. Pai, que possamos caminhar firmes com essa visão, com esse discernimento, para que nada nos engane e nos tire a atenção nesses dias atuais. Amém? O celular, por favor. Aqui. Glória a Deus. Aleluia. Eu penso, irmãos, que essa... Olhe para mim agora. Não porque eu quero chamar a tua atenção, mas porque eu quero a tua atenção. Não porque eu seja bonito, mas porque eu quero a tua atenção. Eu penso, irmãos, que esta carta, essa primeira carta aos Coríntios do apóstolo Paulo, eu penso que foi um dos, quero crer, que foi um dos momentos mais difíceis do ministério do apóstolo Paulo. Porque uma vez a gente fez um breve estudo sobre ela, né? Falamos algumas coisas. Mas se você for ler em casa com tempo, com pausa, essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vê que é uma igreja extremamente... que palavra usar aqui? Extremamente problemática, assim, né? De tal forma que Paulo, num determinado momento ali, que eu não lembro, acho que está no capítulo 13, né? Acho que é no capítulo 13, é isso? É isso, irmãos? Não, capítulo 11, né? No capítulo 11, Paulo orienta os irmãos a não celebrarem a ceia. Tamanha estava sendo Estou tentando ser ponderado aqui nas palavras, né? Mas tamanha estava sendo a irreverência dos irmãos ali, né? Que não vou entrar nos pormenores aqui, você lê em casa, uma vez a gente já pregou sobre isso, mas que Paulo achou melhor para eles não fazerem mais a ceia, né? Porque a ceia, em vez de remédio, estava sendo motivo de juízo, né? Então, eu imagino que Paulo, irmãos, estava muito triste. Porque Paulo tinha por eles um sentimento muito ausente em nossos dias, o sentimento de paternidade. Que as pessoas eram fruto de oração. E Paulo está vendo eles se degradarem, irmãos. Paulo está vendo a igreja sucumbir, irmãos. Então eu penso que Paulo parou muitas vezes aqui chorando, escrevendo isso. Porque eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Quem não gosta de gente, não gosta de Deus. Sabia disso? Vou repetir. Quem não gosta de gente, não gosta de Deus. Um dia o escriba chega para Jesus e faz uma pergunta equivocada. Ele disse: Senhor, mestre, qual o principal mandamento? Jesus não pôde responder. Por que ele não pôde responder, irmãos? Porque a pergunta está feita de uma forma errada. Você lembra disso?
Ele diz assim, o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu... Ele descreve um monte de palavras lá, ok? E ele responde uma coisa que o cara não perguntou. E o segundo, semelhante a esse, que não se desvincula a esse, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então são coisas indissolúveis. Quem toma aqui café com leite, irmãos? Você consegue, a Gélia é um bom tomador. A Gélia, você consegue separar o café do leite? Não. Por que não consegue? Porque está misturado. Entendeu? Não tem como você dizer assim, não, eu quero que o café fique em cima, porque eu quero tomar o café primeiro, depois embaixo da xícara eu quero tomar o leite. Não vai dar certo. A mesma coisa isso aqui, ó. Não tem como você dizer que você ama a Deus sem amar o que Ele mais ama. Não é os ama, é o que Ele mais ama. E esse amor tem que ser mais abrangente do que esposa e filho. Entende? Isso é família. Entendeu, Doug? Tem que ser mais abrangente. Porque próximo não é esposa e filho. Tenho falado isso repetidas vezes para vocês e vou continuar falando. Próximo não é quando a esposa... Quando a Bíblia diz amar ao próximo, não é esposa e filho, isso é família, isso é sangue do sangue. Próximo é alguém que não tem um vínculo familiar conosco. Esse é o próximo. Entendeu? Então Paulo, ninguém era filho de Paulo aqui, irmãos, não era casado. Paulo não era nem casado, ele abriu mão disso. No entanto, ele tinha um sentimento de paternidade por essa igreja e por todas as outras, que eu penso que foi um tempo do ministério terrível de Paulo. Porque ele sentia a igreja se perdendo, irmãos. Os irmãos daquela cidade de Corinto, não é a igreja de Coríntios, era porque estavam na cidade de Corinto, estavam se perdendo, e Paulo com certeza se doía por isso, né? Irmãos, porque a visão de Deus sempre foi comunitária. Quando a Bíblia diz assim, ó, tá em algum lugar da Bíblia, batei e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. Pedi, dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Ele não está falando, irmãos, no sentido individual, ele está falando no sentido coletivo, para a edificação do corpo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Uma pessoa que fica 1 hora orando e fica falando 50 minutos sobre si mesma, ela está manifestando o egoísmo que tem dentro dela. Entendeu o que eu disse? Uma pessoa que ora 1 hora por dia, se ela por 50 minutos dessa 1 hora, ela fica falando sobre si mesma, declarando a Deus o que ela precisa, o que ela gostaria de ter, o que ela está manifestando o egoísmo dela. Se você olhar em João 14, irmãos, Jesus está indo para a cruz. Quantos versículos ele ora por ele mesmo? Não olha agora, mas são pouquíssimos versículos. Mas quando ele ora pelos discípulos, quantos versículos ele fala? Acho que são 5 versículos ele ora por ele mesmo. Porque o cara está indo para a cruz, irmão. O cara está indo para ser arrebentado fisicamente na cruz. Estou providenciando baterias novas, ok? Então quando ele ora por si mesmo, são 5 ou 6 versículos. Mas quando ele ora pelos discípulos, são 22, se não me engano agora. Eu estudei sobre isso. Você entende, irmãos? Você entende o princípio? O princípio, irmãos, é comunitário, não é individual. Por isso que na oração mais famosa de todos os tempos, ele diz, pão nosso.
Pai Nosso, comunitário. Ok? Então por isso que penso que Paulo estava vivendo um tempo muito difícil na descrição dessa carta, né? Mas é muito legal, irmãos, porque a carta resultou, né? Ela trouxe um sentido, ela trouxe um arrependimento para a igreja quando eles leram aquela carta. Porque quando você olha a segunda carta de Paulo aos Coríntios, já muda tudo, mudou o ambiente. Quem dera esta noite, mas nós possamos ter esse impacto, né? Um dia o profeta Ezequiel diz assim, que Deus poria no povo um coração de carne. Profecia estranha, né, irmão? Quem que não tem um coração de carne? Por que ele profetiza isso, irmãos? Porque o coração do povo estava endurecido. O coração do povo estava igual de Faraó. Não ouvia mais. Até ouvia, mas não descia. Mas quando nós temos um coração de carne, a gente para refletir. A gente pondera. Poxa, será? Entenderam, irmãos? Então que essa noite nós possamos ter um coração de carne, um coração ensinável. Ok? Glória a Deus, irmãos. Quantos querem esse coração, irmãos? É preciso. Cara, você precisa ter um coração disposto a aprender. Amém? Então, como eu disse antes ali, irmãos, esse versículo, esse capítulo, essa parte do capítulo de 1 Coríntios 10, tem tudo a ver conosco, irmãos. Porque a caminhada geográfica de Israel, ela tipifica a nossa caminhada espiritual. Porque o que foi Israel, meu irmão? Israel saiu do Egito, escravo, ok? Passou por um período de deserto, né? E depois com a promessa do quê? De entrar na terra prometida, certo? Não é essa a promessa para nós, irmãos? Ou você quer ficar aqui embaixo? Eu não quero, irmãos, que a coisa vai enfeiar aqui, viu? A coisa vai ficar ruim aqui embaixo. Então, a minha grande expectativa, e se eu me comportar, eu acredito firmemente nisso, é que eu vou subir antes da coisa ficar feia. Entendeu? Nós somos, como a gente tem dito reiteradamente, a gente é pré-tribulacionista, ok? A gente acredita que a igreja é uma instituição à parte. E que ela sobe antes da tribulação. Como diria um amigo nosso, antes. Ele falava assim, nós cremos assim, se nós estivermos errados, nós estamos arrombados, irmão, mas tudo bem. Até que nos prove ao contrário, nós cremos, né, baseado em muitos homens de Deus, que nós vamos subir antes da tribulação, ok? Nós cremos assim. Ao menos isso que eu tenho aprendido e ensinado para você. Misericórdia da minha vida se eu estiver errado também, irmão. Ao menos eu já sei a quem culpar. Eu ouvi de fulano isso. Né? Mas nós cremos assim. Então, vou falar de dessas quatro coisas aqui que podem atrapalhar a nossa subida. Ok? Porque Paulo, olha aquele versículo ali que ele diz ali, irmãos. Ora, essas coisas aconteceram. Onde é que está aqui? Versículo 5, né? Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por que Deus não se agradou, irmãos? Não se agradou da maior parte dele. Razão, porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Tá. Aqui, ó, versículo 6, irmãos. A Camila tinha falado, né, Camila? Ora, essas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos. Então ele está usando o exemplo passado para que não se repetisse aquele erro. Entendeu? As coisas más como eles cobiçaram. Agora vamos falar das quatro coisas más que eles cobiçaram, ok? Primeira coisa, irmãos, não vos façais, agora bota 7 ali, irmãos, não vos façais idólatras, como alguns deles fizeram. E aqui eu quero dar uma pausa aqui, tentar falar com a maior prudência possível, sem esconder a escritura. Eu tenho uma pessoa, irmãos, um pastor, que eu acompanho há mais de 12 anos, mais ou menos. Esse pastor se chama pastor Hernandes Dias Lopes. Quantos já ouviram falar desse nome? Ninguém, só o Clauri? Lucas também? Will.
A Camila também, né? Esse pastor, acompanha ele, irmãos, é uma pessoa que vale a pena ser seguida. Eu acompanho esse homem há mais de 12 anos, irmãos, desde os tempos idos da Adorainet. Quem se lembra disso, irmãos? Adorainet. Essa não, hein? Irmãos, a Adorainet foi uma rádio precursora. E eu não sabia quem era, irmãos. E esse homem, ele tinha um horáriozinho. Era bem na minha folga da empresa ali, eu tinha empresa ainda, né? Então, do meio-dia a 1, ele pregava ali cerca de uma meia hora na rádio. E eu ficava ouvindo aquilo. E esse homem me impressionou pelas palavras. Então, irmãos, ele é pastor, presidente da Igreja Presbiteriana do Brasil. Para uma melhor identificação, ok? Irmãos, esse homem é uma referência no Brasil. Entendeu, Rose? Presbiteriana? Hernandes Dias Lopes. É um senhor ancião, não sabe? Já uma pessoa de uma boa idade. Irmãos, pensa um homem educado, um homem ponderado, um homem polido no falar, respeitoso. Se não vê ele envolvido em debates teológicos, não leva nada a lugar nenhum. Entendeu? Uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito centrada. Ele tem um horáriozinho também na Bandeirantes, acho que é sábado de manhã. Tá, eu vou abreviar. Só dando por que eu vou falar, entendeu? Dando os créditos a ele, por que eu vou falar. Esse homem, irmãos, ele um homem aprofundado nas escrituras, ok? Um homem muito estudado. Ele é graduado, pós-graduado, e sei mais o que é ado aí. E ele, dia 12 de outubro, irmãos, ele acabou postando na rede social dele algo a respeito do que se celebra no Brasil, dia 12 de outubro. Mas um texto, irmãos, muito educado, um texto muito respeitoso, com todos, como eu espero que eu esteja sendo, com todas as opiniões contrárias. Todo mundo sabe o que celebra dia 12 de outubro, né? Eu não estou falando do dia da criança, mas um texto muito respeitoso, um texto muito ponderado, um texto totalmente pautado na escritura, né? Pastor Hernandes logo dizendo ali que o Brasil não deveria ter uma padroeira, né? Porque baseado na escritura. Irmão, pensa no que caíram de pau em cima desse homem. Com palavras, irmão, de baixo calão. Pessoas que eu sei, pelo que elas escreveram, que nunca portaram a Bíblia na mão. Dizendo quem é esse velho para falar essas coisas. Primeiro, irmão, que todo mundo vai ficar velho. A não ser que morra cedo. Irmão, a maior incoerência de ser humano é rir de um velho. Porque você não vai ficar velho, irmão? Não? Vai morrer cedo? Tá bom. Então, mas assim, palavras, irmão, assim, descabidas. É para você vermos como a idolatria está arraigada ainda dentro do Brasil. Que não se pode expressar nem de uma forma mais educada possível. Uma posição dele, pessoal, na qual eu concordo 100%. Porque Deus é o único digno de oração, de adoração. Se nós quisermos usar palavras mais polidas, tipo veneração, tipo, sei lá, tudo bem. Tudo bem. Mas Deus, ele é exclusivista no que diz respeito à adoração, irmãos. E no Brasil ainda tem muita gente, irmãos, adorando o que não deveria ser adorado. Isso é para você ver como a nossa cultura ainda está enxertada, ainda está, a idolatria ainda está arraigada dentro da nação brasileira. Graças a Deus, irmãos, que hoje, 2020, já está muito melhor. Porque meu pastor Joel, quando ele, já um homem de idade, né, já saudoso, pastor Joel, já falecido, ele conta que na infância dele, quando eles iam cultuar na igreja, irmãos, a pedra chovia em cima do telhado. Quem tem pais que foram crentes antigamente, sabe da perseguição que eles sofreram. De você passar de bicicleta e as pessoas jogarem pedra em você, irmão. Hoje, graças a Deus, ninguém joga pedra na gente, né?
Então já está muito melhor, graças a Deus. Mas há uma grande parte da população brasileira que ainda está mergulhada na idolatria. E isso não é bom para a nação brasileira, isso não é, porque foi um dos agravantes aqui do pecado. Vocês lembram aqui, irmãos? Eles saíram lá do Egito debaixo da glória de Deus. Lembra do que Deus fez lá no Egito com eles? O que aconteceu? Caminharam 3 meses, irmãos. E aí o que acontece? Moisés sobe o Sinai para receber a escritura, para receber os mandamentos. E o que acontece, irmãos, com eles lá embaixo? Moisés tarda, Moisés demora, ele fica 40 dias lá. O que aqui embaixo o povo pensou? Ele morreu. Ele não levou água, não levou comida, pensa, morreu, está lá esticado lá em cima e nós aqui esperando. O que nós vamos fazer? Vamos fazer um bezerro de ouro. Irmãos, esse é o problema de você ter uma dependência humana. Nós podemos ter, irmãos, nós referências humanas. Entenda bem o que eu vou dizer aqui a você. Nós devemos ter referências humanas. Tipo, John Wesley, Sundar Singh, Charles Finney, Jonathan Edwards. São homens, irmãos, que ao menos quando eu olho, leio ou escuto as histórias deles, irmãos, eu fico impressionado com o que esses homens moveram. Então nós podemos ter essas referências, sim. Devemos ter essas referências, sim. Ah, pastor, minha referência é o Neymar. Ah, bom. Para mim está tudo certo. Para mim está tudo certo. Ah, pastor, minha referência é o Renato Gaúcho. Também tá. Ah, minha é o D'Alessandro. Ah, tudo bem, para mim está tudo certo. Mas eu prefiro essas referências. Porque elas me servem, irmãos, de motivação para entender que existe um lugar mais alto em Deus. Você já viu a história desses homens, irmãos? Procure na internet, hoje é muito fácil. Digita lá, Charles Finney. Olha a história desse homem. Olha o que esse cara fez, irmãos. Eu fico envergonhado às vezes, irmão. De verdade. Ah, mas foi 2000 anos atrás. Foi nada. Foi agora, 100 e poucos anos atrás. Que nós sempre temos aquele esconderijo, né? Quando a gente fala de Pedro, Paulo e João. Ah, não, pastor, isso era outro tempo, isso era outro. Nós sempre nos escondemos atrás disso. Hoje não é mais assim. Não. Claro que não é mais assim, porque nós mudamos. Porque a glória de Deus está pronta para ser derramada. Irmão, esses dias um pastor falou algo para mim que eu quase avancei no pescoço dele. Ele disse assim, ô pastor Regis, a coisa está tão escassa que ele usa gente que nem nós, né? Eu disse, é verdade. Entenderam o que eu disse? Ele usa qualquer um que estiver disposto. Porque é tão raro alguém se dispor de fato a servir a Deus que ele usa quem aparece, irmãos. E aí surge Resto Figueiredo, coisa desse jeito. Entendeu? Então, é possível, é necessário, eu diria, você ter referências humanas. Mas você não pode gerar uma dependência. Porque senão se desvirtua com muita facilidade. A referência do povo de Israel era Moisés. Aí Moisés se ausentou, o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro. Você entende, irmãos? Irmãos, ainda que hoje, para nós aqui, a referência é pastor José Rodrigues, né? Só que tem um problema, irmãos, ele está com 82 anos. Amanhã ou depois, de repente, ele sobe. Pararemos nós? Não podemos parar. Irmão, se o Rick, porventura, por uma questão geográfica, por 2 ou 3 anos, não puder mais estar aqui conosco, o que faremos? Pararemos nós? Não, porque Rick, pastor José, tantos outros são referências. Mas eles não podem ser uma dependência. Irmão, se Rick não vir, Jesus vem. Vou repetir, vocês não entenderam. Se Rick não vir, Jesus vem. Se pastor José Rodrigues morrer, Jesus não morre. Ele vem, ele fica, ele vem. Aliás, já está sempre conosco.
Então uma coisa você tem uma referência humana, outra coisa você tem uma dependência de alguém. Ok? Porque Deus sempre quis um relacionamento com o ser humano. Esse é o princípio do Éden. Esse é o princípio. Quando a Bíblia diz que todo dia ele descia no Éden, ele ia fazer o quê, irmão? Comer fruta? O que ele ia fazer no jardim, irmão? Passar a mão no leão? Não, ele ia conversar com Adão e Eva. Porque Deus sempre quis isso. Nós aqui não queremos conversa com Deus. Porque nem sempre conversar com Deus é bom. Concorda comigo? Nem sempre, irmãos. Se você me disser que você só tem experiências boas com Deus, você aí, irmão, então tá um. Entendeu? Se você me disser que Deus nunca te chamou a atenção porque você não quis ouvir. É bem desse jeito. Entendeu? Então nós podemos ter, devemos ter referências humanas. Mas a nossa dependência, ela precisa ser Deus. Aqui, irmãos, a dependência deles estava em Moisés. Aí quando Moisés desce com o rosto resplandecente, eles ficam maravilhados. Irmão, mas quem é maior, Moisés ou Deus? Deus não estava disponível, mas eles se contentaram com o rosto resplandecente. Cara, eles tinham tudo, como nós temos tudo. Irmão, o Espírito Santo está dentro de nós, cristão. Cara, olha para mim, o Espírito Santo está dentro de você, irmão. Você não precisa gerar uma dependência emocional de ninguém, de pastor nenhum. Você pode ter referências, todos vocês precisam de um pastor. É algo bíblico. Mas a tua dependência precisa estar em Deus, porque eu tenho fôlego no nariz, amanhã eu posso não estar aqui. Ou você sabe do dia de amanhã? Não sabe como eu não sei. Essa semana alguém me contou que o camarada morreu dormindo. Eu queria morrer dormindo, irmão. Mas deve ser legal, né? Deve ser legal. Não sei. Não morri ainda. Nunca morri. Glória a Deus, irmãos. Então você pode ter uma referência humana, mas não uma dependência, senão você gera um ídolo. E é claro que essa palavra idolatria aqui, irmãos, ela é muito mais abrangente do que especificamente um bezerro de ouro, como os irmãos fizeram lá. Como ministrou o Juliano Som há 8 anos ou 10 anos, né? Mais ou menos isso? Mais, né? Como ministrou o Juliano Som, que nós estávamos ouvindo uma música dele agora, há pouco. O grande bezerro de ouro dos nossos dias é a bênção. Quando se lembra dessa ministração? Quando se lembra disso? Mas nós não aprendemos com ela. O grande bezerro de ouro da igreja hoje se chama bênção. Então o dinheiro pode se tornar um ídolo. O ministério, irmãos, pode se tornar um ídolo. A tua casa pode se tornar um ídolo. Tudo que conflita, irmãos, tudo que você pensa, tudo que você consegue fazer um paralelo entre essa coisa e Cristo, está se tornando um ídolo. Um filho pode ser um ídolo. Uma esposa, um marido pode ser um ídolo. Então, qualquer espécie de idolatria, irmãos, qualquer espécie de idolatria, é um agravante para alcançar a promessa maior de Deus. Ok? Todos entenderam o que eu falei? Fui ofensivo, só que eu não posso ocultar a Escritura. Porque eu quero ver vocês lá. Quero ver vocês na eternidade. E para isso, a gente não pode ser idólatra de nada e nem de ninguém. Glória a Deus. Primeiro empecilho. Segundo empecilho, irmãos. Eu preciso correr, hein? Vocês picharam o louvor ou eu estou pregando mais devagar? Muito bem. Então a culpa é do Will. Pronto. Alguém tem que levar a culpa, né, irmão? Seja você hoje. Segunda coisa, irmãos. Não nos prostituamos como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Você sabe quando foi isso aqui? Vocês já ouviram falar de um cara chamado Balaão? Quantos já ouviram desse nome, Balaão? É o cara da mula. Lembra que na Bíblia tem uma mula que falou? Lembra? É o cara... Na verdade era duas mulas, né? Tinha a mula embaixo e a mula em cima. Então era o cara das duas mulas. Entendeu? Tinha uma mula falante embaixo e uma mula falante em cima. Balaão, era o nome dele. Foi esse nome, Balaão.
E então esse Balaão era um profeta desviado, irmão. Então ele foi contratado por um rei, o rei Balaque. Não é Balaca, irmão. Balaque. O rei Balaque, para que Balaão fizesse uma mandinga, um trabalho contra o povo de Israel, que estava para entrar em guerra com os moabitas, né? E aí acontece, estou resumindo aqui, irmãos, para ganhar tempo. E aí acontece aquele evento ali, onde Deus usa a mula para falar com ele, né, irmão? Se a gente não quiser ouvir Deus, Deus usa uma mula, né? E aí a mula fala com o cara, coisa e tal. E aí Balaão, então, ele não faz lá o trabalhinho, os puc-puc contra o povo de Israel, ok? Mas ele arruma uma estratégia, irmãos. Que lá em Apocalipse é citada de novo. É numa das igrejas lá, não lembro qual é agora a igreja que seguia a doutrina de Balaão. Você sabe que doutrina é essa? Balaão foi muito esperto, mas ele arrumou um jeitinho para desobedecer a Deus. Como Deus se revelou a ele, disse: você não vai profetizar contra o meu povo, porque é meu povo escolhido. Então Balaão tinha um medinho, né, irmãos? Então Balaão, tá bom, então não posso profetizar, então acabou, não vou mais fazer. Mas só que ele chegou para o rei e arrumou um jeitinho de desobedecer a Deus. E qual foi o jeitinho? Ele disse assim: olha, os moabitas, né, são descendência do incesto de Ló. Falando grego para vocês, não, mas são descendência do incesto de Ló com uma das filhas, ok? Os moabitas e os amonitas descenderam dali. Hoje eu tô inteligente, né, cara? Que é isso? Bom, tomei sabol. Não, ali a Bíblia. Ah, muito bem. Então, essa descendência, que sempre foi um empecilho para Israel, Balaão usou o rei Balaque, que era rei dos moabitas, para falar assim: olha, vocês pegam umas meninas bonitas e vocês prostituam com os homens de Israel. Alguma similaridade, irmãos, com os nossos dias? Mas o diabo não muda as estratégias. Ele só aprimora. Irmão, quanto homem de Deus, irmãos, quanto profeta de Deus, quanto tem caído por causa da prostituição, irmãos. Quanto, sabe, eu lembro quando eu converti, irmãos, quando eu comecei minha caminhada, não gosto de falar, quando eu comecei minha caminhada, eu lembro que tinha um profeta, mas profeta de verdade, irmão, não era profeta fake, não, profeta de verdade. Ele pregava uma vez por semana em Porto Belo. Não, em Porto Belo. E eu ia de São João a Porto Belo para ver o cara. E o cara era uma bênção, mano, porque ele de fato, ele olhava, até era um perigo o cara ir no culto, irmão. Porque ele olhava para você assim, dizia alguma coisa. Era um perigo o cara ir no culto. Se o cara tivesse aprontado aquela semana, bom era não ir. Né? Porque vai que o cara... Irmãos, e assim a igreja chapava, irmão. Porque é algo diferente mesmo. Tempos depois, eu falando com o irmão que também congregava lá, ele começou a conversar comigo. Tu lembra aquele profeta lá de Porto Belo? Oh, lembro. Pois é, caiu em adultério. Morreu, cara. Morreu no sentido espiritual, ok? Não morreu de morte matada, morreu no sentido espiritual. Quanto homem de Deus, de altar, irmãos, tem morrido dessa forma. Cuidado com as filhas dos midianitas, mas são muito bonitas. Normalmente são muito bonitas. Mas é um perigo de morrer, irmão. Naquele dia morreram 23 mil pessoas. Homens. Eu penso quantos mil tem morrido a cada dia. Mas isso aqui tem midianita aqui que não acaba mais. E tem muito homem de Deus caindo nisso aqui, ó. Muito homem de Deus com o dedinho clicando aonde não devia. Muito homem de Deus perdendo glória, perdendo graça. E indo atrás das mulheres midianitas e morrendo, irmãos. Ok? Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, não se escandalize. O sexo é de Deus. Foi Deus quem criou o sexo.
Você não precisa pedir licença para Deus. Você não precisa fazer uma oração, me dobrar no joelhinho da cama. Senhor, o senhor dá licença agora, o senhor sai de mim um pouquinho, que eu vou fazer um negócio com a minha esposa que o senhor não pode ver. Por favor, o senhor pode ser retirado do meu quarto. Eu não preciso fazer isso. Explicar, né, irmão? Vou fazer um negócio de gente grande. O sexo é de Deus, mas a prostituição é do diabo. Ok? Guarde bem isso. O sexo é entre marido e mulher. Ponto. Acabou. Fora disso, irmãos, é midianita na certa. Impede acesso ao céu. Impede acesso à terra prometida. Ok? Muito bem. As outras duas coisas. Não tentemos o Senhor como alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. Você sabe quando foi isso aqui? Foi quando eles começam a reclamar, irmãos, do maná. Lembra que o maná chovia cada manhã, e eles recolhiam, e aquilo eles comiam, né? Mas chegou nesse ponto aqui, eles começaram a reclamar do maná. Nós estamos enjoados desse pão aí. Esse pão é vil. Já estamos até o pescoço. Irmão, quando vou contar um negócio. Quando eu faço feijoada, normalmente eu faço muito, né, Jane? Então, no dia todo mundo come. Né? Mas na quarta-feira, eu fiz ontem. Mas aí na quarta-feira ninguém mais come. Todo mundo diz, não aguento mais ver isso aí. Eu continuo comendo. Esse é o princípio. Eles se revoltaram, começaram a tentar a Deus. Algo que era bênção, irmão, se tornou pão vil. E é motivo, irmãos, de impedimento, irmãos. Quando nós não somos gratos ao que nós temos, irmãos. Nós começamos a reclamar, eu queria tal coisa, eu queria aquele outro, eu queria... Olha, isso é perigoso demais, irmãos. Alguém pode me explicar, irmãos, por que nós nunca estamos contentes com o que nós temos? Alguém pode me explicar? Quem pode me dizer, não? Não dá, né? Eu também não sei. Eu não sei o que acontece conosco. O pão não estava alimentando, irmãos, não era algo gostoso? Por que um tempo depois não é mais? O problema é que o tentar a Deus é algo perigoso que nós não sabemos onde é o limite. Não há uma linha para dizer onde é o limite. Quando a gente tem uma divisão ali, tem um muro. Então ali eu sei que eu posso ir até ali. Se eu extrapolar aquilo lá, eu estou invadindo algo que eu não deveria estar lá. Concorda comigo? Mas espiritualmente falando, não há essa linha. Então é um lugar muito perigoso para se estar. Porque eu não sei qual é o limite. Nós vemos isso claramente no mundo hoje, irmãos. As pessoas perderam o limite. Vocês viram o escândalo no qual o Robinho está inserido agora? O Robinho, ex-jogador, lembra? Não, jogador, né? As pessoas perderam o limite do bom senso. Pior é que ele se apresentou no Santos com a camiseta de Jesus, irmão. Tem alguma coisa de errado, ou na camiseta, ou alguma coisa ali que não bateu, né? Acho que todos sabem o que eu estou falando, ok? Senão você vai saber durante essa semana. Entendeu? Então, nunca tente a Deus, irmãos. Se é algo perigoso. Seja grato. Seja grato com o que você tem. Se Deus te acrescentar mais, glória a Deus, glorifica Ele. Usa no corpo. Não no teu corpo, no corpo de Cristo. Glória a Deus. Quarta coisa, irmãos. Não murmureis, como também aqui Paulo foi bem elegante, né? Não murmureis, como também alguns deles murmuraram, foi a grande maioria, irmão, e pereceram pelo anjo destruidor. É isso? Pelo anjo destruidor.
Irmãos, a gente costuma tratar a murmuração de uma forma muito extrovertida, de uma forma muito, assim, legal. Ah, fulano é murmurador, fulano é... A gente baixou o conceito da gravidade do pecado da murmuração, não é verdade? Quem já chamou alguém de murmurador, irmão? Fala, sério. Quem já chamou alguém? Nós estamos dizendo que aquela pessoa não vai para o céu, irmão. Porque olha ali o quarto motivo. Quando a gente murmura, a gente está dizendo que Deus não está fazendo direito. Cara, isso não nos cabe a nós. Não nos cabe. Se as coisas estão acontecendo dessa forma, é porque Deus quer que as coisas aconteçam dessa forma. E não nos cabe, não nos é de direito ficar murmurando como o povo do deserto fazia. Porque isso foi um dos motivos, irmãos, de muitos não terem acessado. Precisamos estar atentos a essas coisas, irmãos, porque o que eles fizeram no geográfico, se Deus quiser, se a gente se comportar, a gente vai fazer no espiritual. Se nós não cairmos em nenhuma dessas ciladas aqui, ó, um dia, Deus vai vir sobre as nuvens, antes ou depois da tribulação, não importa. Ele vai vir sobre as nuvens, vai nos levar com Ele para casa. E quando eu falo casa, não estou falando de um CEP. Estou falando de uma morada celestial. Vocês entendem isso, irmãos? Essa é a promessa da Escritura. E eu quero encerrar, irmãos, com o versículo 13. Bota ali o 13 caminho, vamos encerrar com ele. Não veio sobre vós tentação senão humana, e fiel é Deus. Aquela versão ali é melhor, ó. Não vos veio tentação que não fosse comum aos homens. Deus está dizendo assim para mim e para você essa noite: olha, o que você está passando, tem um monte de gente passando. Às vezes nós nos colocamos numa carapuça de sofredores, como se nós fôssemos as pessoas mais sofridas desse planeta, irmão. Meu Deus do céu. Mas é porque a gente não está olhando para o problema da forma certa. Essa semana a minha máquina onde eu trabalho quebrou, irmãos. E aí estava eu e mais um lá batendo cabeça um dia inteirinho, irmãos. Não vou entrar nos detalhes técnicos aqui, porque talvez só o Douglas e o Clary fossem compreender, mas enfim, estava eu e mais um lá batendo cabeça, irmãos, fervendo miolo para tentar resolver. Aí veio um cara, olhou assim: tá, mas por que você não faz isso aqui, ó? Aí eu olhei pro cara assim, disse: meu Deus do céu, como é que ele sabe disso? Não que esse cara fosse um gênio, ou que eu e o outro cara fôssemos burros, não é nada disso. É porque às vezes você está tão mergulhado, tão dentro da fumaça, que você não consegue observar as coisas. E aí vem alguém que nem tem o conhecimento, mas ele está de fora, ele está observando, é como se eu e o cara estivéssemos tentando colocar isso aqui assim, ó, entendeu? E ficamos ali o dia inteiro, aí chega um cara: tá, mas por que não coloca aqui? Por que não chegou antes? Entendeu? Às vezes nós estamos tão dentro assim do problema que a gente fica desesperado por uma coisa que não tem nem sentido, irmãos. O que tem te desesperado nesses dias? Será que você não está tornando o problema maior, irmãos, do que ele de fato é? O que tem te atribulado, irmãos, nesses dias? Será que você não está formando uma coisa maior do que de fato ela é, irmãos? Porque olha, está escrito ali, ó: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mano, nós estamos em tempo de campanha política, mas eu estou folgado agora, porque cada um tem uma solução mágica para os nossos dias, não é verdade? É tudo fake, é tudo mentira. Mas isso aqui não é. Isso aqui não é. Isso aqui não é a promessa. Deus não é candidato a nada, porque Ele já é tudo. Ele
não precisa concorrer a nada, porque todas as coisas concorrem a Ele. Então o que Ele está prometendo é porque Ele tem condição de fazer. E se Ele está dizendo que não há uma prova maior que nós possamos suportar, é porque nós temos capacidade para suportar aquilo que nós estamos vivendo. Ele não vai talvez nos tirar a tribulação, mas Ele vai nos dar força para superar isso. É isso que a igreja não compreendeu nesses dias. As dores de parto, irmãos, estão vindo aí. Nós precisamos ser fortes para resistir. Irmão, quem tem filhos de faixa etária diferente entende bem o que eu estou falando. Você não pode tratar o juízo de uma criança de 5 anos da mesma forma de uma criança de 10 anos. Pode ou não pode? Não pode. Porque uma criança de 5 anos tem um entendimento, mas uma criança de 10 anos tem outro entendimento. Então quando chega um recém-convertido numa igreja, Deus abraça ele e dá tudo certo para ele. Aconteceu assim comigo, irmão. Mas à medida que a gente vai amadurecendo, Deus vai propiciando coisas para que nós amadureçamos a nossa fé. Porque a nossa fé não pode depender de circunstâncias. A tua fé não pode depender do limite do teu cartão de crédito. Ainda que a figueira não floresça e o cartão de crédito não tenha limite. Vocês entendem, irmãos? A não ser que o teu bezerro de ouro seja o dinheiro. Eu costumo dizer que a igreja não tem um bezerro de ouro, mas tem um ouro de bezerro. Então, irmãos, em toda e qualquer circunstância, nós precisamos crer e acreditar que Deus está ali, contemplando, ao lado, à frente e atrás. E de que tudo que nós estamos passando, nós temos força suficiente para suportar. Eu nunca me esqueço, irmãos, daquele irmão que chegou no gabinete do pastor com um diagnóstico de câncer. Quando se lembra que eu contei isso? Eu não me esqueço dessas coisas, irmão. Ele chegou com um diagnóstico positivo de câncer para o pastor. E o pastor já botou a gravata e o terno. Vamos fazer uma oração poderosa aqui, porque Deus vai te curar e coisa. E aí o cara disse assim: não, mas eu sei que Deus pode me curar. Eu sei, eu creio. Mas o que eu queria, a oração que eu queria pedir para o pastor não era essa. Aí o pastor já se confiou. Você está com câncer e não quer que eu ore para Deus curar o teu câncer? É estranho, não é? Aí o cara disse assim: não, a oração que eu quero pedir para o Senhor é que eu tenha forças para suportar isso. Porque a minha família não é convertida. E eles não podem me ver em desespero. Irmãos, nós pregamos que servimos a um Deus poderoso, não é? Sim ou não? Nós pregamos que servimos ao médico dos médicos, não é verdade? Vou dar uma de assembleano. Deus é que tem a palavra final no nome de Jesus. Ele que determina a vida e a morte. Ele que determina o tempo que você vai viver. Isso é assembleano. Isso é verdade ou mentira? Os médicos podem dizer não, mas Deus diz sim. Fiquei bem de assembleano? Rica manteiga cai. Não sei o que mais eu falo. O pano. Ai, não tem pano. Eu queria um pano. Ju assim, joga assim de coisa. É legal aquilo. Mas por que quando chega a hora de nós vivermos esse Deus poderoso, a gente parece uma galinha no fundo do terreiro, do galinheiro? Cocó, cocó, cocó. Gente, geração de Saul não. Geração de Saul não vai a lugar nenhum. A geração de Davi sobe. A geração de Saul fica. Tem que ter coragem, irmão. Tem que ter peito. Tem que ter valentia. É isso aqui, ó. Deus não dá uma prova maior que você possa suportar. Que parte nós não entendemos nisso, Lucas? Está em grego isso aqui, não? Está em alemão? Quer que eu traduza em alemão? Eu não sei tudo. Que parte é que nós não entendemos nisso? Você pensa que Deus ficou velho e não pode mais fazer?
Nós nos escondemos, porque o tempo era outro. Não, é que a igreja que é outra. Você sabe por que nós não andamos sobre a água, Douglas? Porque nós não cremos. É mais fácil a gente botar umas boinhas, né? Nós não cremos. Vem o vento lá longe, a gente já se atribula. Misericórdia. Jesus ama. Crê em Deus. Viva a excelência dele. Seja testemunho dele. Faça como esse cara. Suporte-nos. Permaneça firme, não retroceda. A Bíblia diz que os que retrocedem, que lançam mão do arado e olham para trás, não são dignos do reino. Porque você já puxou? Não, quem puxa é o boi, né? O cavalo, né? Mas você já conduziu um arado? Quem já fez isso na vida? Meu avô fez. Tu já fez, Cauri? Meu avô fazia. O arado tá aqui, ok? Sim. Linha reta. Porque o alemão ele é caprichoso, né? Ele faz sempre linha retinha, né? Como chama? A valinha, né? Mas se você olhar para trás, o que acontece, irmão? Entorta o valo, irmão. Então eu vou te dar um conselho, não entorta o valo. Não olha para trás, olha para frente. Olha para a terra prometida, irmão. Olha para o que Deus tem para mim e para você. Se afaste da idolatria, se afaste da murmuração, se afaste daquilo ali que nós falamos, que eu já esqueci 2, tá? Mas fique com a promessa, fique com Deus. Não, tudo vai passar. Tudo vai passar. Nós já vivemos, eu e a pastora já vemos assim coisas muito difíceis. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Tudo vai ficar bem. Porque não existe uma prova que seja maior do que Deus. Não existe. Glória a Deus. Receba essa palavra do Senhor. Fica com Ele, acrescenta a tua fé. Ok? Acrescenta a tua fé. Seja um crente confiante. Execute o que nós cantamos. Glória a Deus. Amém? Fique de pé, vamos encerrar com uma oração. Aleluias. Passei um pouquinho do horário, tá? Irmãos, peço perdão para vocês. Não sei se eu passei também. Alguém arrebatou meu celular. Aleluias, Pai. Eu gostaria de orar por vocês esta noite, irmãos. Sei que a gente ainda não pode ainda estar orando assim, mais de pertinho, né? Mas gostaria que você, no seu lugar, se você entende que você, isso é uma decisão pessoal de cada um, se você entende que você não está vivendo a plenitude do Evangelho, por algumas coisas talvez que a gente tenha falado, talvez Deus tenha ministrado alguma coisa ao teu coração que tem te faltado, algum salzinho, algum tempero aí, gostaria que você refletisse um instantinho, enquanto eu faço oração sobre a tua vida. Se você entende que falta algum sal, alguma coisa aí, eu gostaria que você repetisse as palavras que eu vou pedir para você repetir. Amém? Pai, essa noite nós te louvamos, Deus, por esse exemplo de Paulo, por esses alertas que Paulo nos dá, por as correções que Paulo direciona à igreja de Coríntios. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor. Porque mesmo na tua repreensão, nós podemos sentir o teu amor. Mesmo em palavras que não são aprazíveis, muitas vezes aos nossos ouvidos, nós podemos sentir o teu amor manifesto. E nós te louvamos por isso, Deus. Porque entendemos, Pai, que por causa da nossa desobediência humana, nós precisamos estar constantemente sendo direcionados, norteados pela tua Escritura. Pelos homens e mulheres de Deus que estão executando a tua obra aqui nessa terra. E a oração que eu quero pedir sobre a minha vida e sobre a vida dos irmãos que assim desejarem é esta, Pai, que eu faço diante de Ti, no Teu altar, na plena certeza, Deus, da Tua presença, mediante a Tua Escritura, porque ela nos garante a Tua presença. Então, se você quiser repetir, irmãos, o que eu vou dizer, repita. É uma oração voluntária, ok? Pai, esta noite eu entendo que eu não estou vivendo a plenitude do Evangelho, que eu não estou executando
a tua perfeita vontade. Me ajuda esta noite, Pai. Ministra ao meu coração esta noite as tuas verdades, que continuam sendo verdades século após século. Corrija o meu coração naquilo que está errado. Tira de mim toda prostituição, toda murmuração, todas as coisas que foram ministradas. Arranca isso de mim, que o meu coração possa estar disposto a receber a tua palavra, e que através desse recebimento as minhas atitudes possam ser transformadas, para que eu entenda que tu estás no controle absoluto de todas as coisas. Tudo que acontece comigo, na minha casa, tu estás plenamente consciente. E que essas lutas sirvam de edificação, de fortalecimento e de testemunho na minha vida, para que a minha vida possa ser inspiração aos que me rodeiam, aos que virão depois de mim, para que o meu testemunho de vida possa incentivar a outros a buscar o que eu encontrei em ti. Abre as portas para mim, para que eu possa viver a plenitude do teu evangelho, e que eu possa, mais do que isso, trazer à existência as vidas com as quais tu te importas. Amém, querido? Deus te abençoe, uma ótima semana a todos. Deus abençoe você. Deus abençoe os de casa aí também.